aulas que minha mãe está internada na UTI. Oh, meu Deus, mas é Covid? Na verdade, eles fizeram o teste, estão aguardando resposta, só que no caso dela, ela já estava com um quadro de quimioterapia, teve que interromper, é bem delicado. Entendi, mas vai dar tudo certo, viu? Obrigada, Pro. Forças aí. Obrigada mesmo. Bom, pessoal, hoje a gente teve aí algumas notícias durante a semana, né, de alguns momentos aí, de alguns dias próximos, que entramos em feriados, né? Vocês devem ter ouvido aí, e impacta exatamente na nossa aula. Nosso último encontro, que é o dia 26, que é a semana que vem. Então, já trago aqui para vocês a informação de que nós não teremos aula ao vivo, tá? No dia 26, devido ao feriado. Então, como que vai ser essa aula nossa do dia 26? Eu vou deixar a aula gravada, né? Seria uma aula que nós teríamos aí uma apresentação do grupo, mas eu vou falar um pouco já dessa atividade que vocês vão ter que me entregar, e eu não mudei, vai permanecer essa entrega, mas eu vou explicar de que forma que vocês vão me entregar. Ao invés de vocês apresentarem para todos, que é o que nós faríamos, né, vai ser um pouquinho diferente. Só vou esperar mais um pouco para o pessoal chegar, e aí eu depois falo sobre as orientações da atividade. Então, a aula que vem, da sexta-feira que vem, ela vai ser, eu vou gravar, né, vou deixar a aula gravada, e aí vocês vão assistir. Eu devo gravar essa aula até na própria, antes da sexta-feira, e aí eu já coloco lá no Que Mágico para vocês participarem. Aí eu aviso no grupo do WhatsApp que a aula já está lá gravada, tá? Como foi, né, essa decisão do feriado, então eu não tenho nada gravado, vou ter que preparar essa aula, como se nós estivéssemos em aula mesmo, e aí a gente, e eu gravo para vocês, tá? Então, hoje acaba sendo o nosso último encontro, né, dessas aulas aqui, que vocês estão aqui comigo, né, no presencial, no ao vivo, né, vamos dizer assim. Então, aí aproveitem ter todas as dúvidas de vocês, perguntas, tudo que vocês quiserem trazer. E aí a gente falou bastante aí sobre consultoria, sobre auditoria, pelas respostas que vocês deram nas atividades, assim, alguns talvez tiveram que ir ali olhar um pouco, né, do material que tinha postado, lembrar das anotações, lembrar da aula, mas as informações, as respostas de vocês foram respostas, principalmente as dissertativas, né, as discursivas, foram respostas pertinentes que vocês entenderam o assunto, né. É um assunto que não é desconhecido para todo mundo, mas vocês que serão aí gestores, né, terminando aí a pós-graduação, conseguirão aí adotar e seguir carreira de auditor, de consultoria, com um pouco mais de embasamento, né, então acho isso muito importante. E aí, trazendo um pouco hoje da auditoria, antes de a gente começar, né, eu gostaria que, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, eu já abro o microfone para vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas aí a gente já inicia aí o material que está postado lá no Que Mágico já com vocês. Então, boa noite para quem chegou agora, e eu abri o microfone aí para quem quiser perguntar alguma coisa, questionar, enfim, fique à vontade, Cineia. Andréia, qual é o próximo passo depois de uma pós-graduação, se a gente quiser seguir aí na auditoria, ou mesmo... Nossa, fugiu agora. Consultoria. Na consultoria. Qual seria assim, o próximo passo para você iniciar? Por exemplo, vamos dizer que eu me interessei em ser uma consultora, né? Que eu me identifiquei assim. Qual seria o próximo passo para a gente seguir caminhando para dar início a ser uma consultora? Bom, a consultoria em si, ela depende mais de conhecimento seu do negócio, né? Então, assim, quanto mais você conhecer do negócio,
Então, vamos dizer que você vai ser uma consultora de RH, uma consultora de contas a pagar, uma consultora administrativa. Você tem que conhecer o negócio, isso é o principal passo, né? Conhecer as etapas, os processos, o que está acontecendo, se for alguma coisa de legislação, há legislação, então isso é o primeiro passo. Depois disso, o que eu sugiro, né? Vocês teriam que ter conhecimento de Excel, PowerPoint. Excel eu digo para você fazer análises comparativas e demonstrações de gráficos. PowerPoint para você apresentar, fazer uma apresentação para aquele seu cliente. E depois disso, tem algumas certificações. Essas certificações você consegue encontrar numa empresa chamada SGS. A SGS, ela forma tanto auditores como consultores. E ali tem diversos cursos. Então, você conseguiria fazer ali uma certificação de auditoria fiscal, por exemplo. Então, você teria um up a mais, além da sua pós-graduação, e você se especificou naquela auditoria. Então, você, nesse caso, iria para esses processos. Ou, de repente, uma pós-graduação que você faria de gestão de projetos, né, para que você tenha aí, ampliar um pouco mais na questão dos projetos, né, então, projetos vai te dizer desde o início, fim, acompanhamento, então isso também seria bacana. Mas esses cursos você consegue em cursos pequenos, né, e se você quiser partir para uma próxima pós-graduação, seria uma pós-graduação, um MBA de projetos. Ou, se você quiser ir além disso, aí você já parte logo para o mestrado, né? E aí você tem a parte mestrado, que aí é carreira mesmo, né? E aí o teu diploma ali tá cada vez maior. Mas o mestrado a gente sabe que é um curso muito caro, né? E às vezes a gente não tem condições de fazer. Então, às vezes, você parte para cursos paralelos aí, que também te dão um up na carreira, entendeu? Como que é o nome dessa empresa aí que dá o curso? SGS, eu coloquei aí no chat. Ah, tá, beleza. Se você colocar no Google e procurar a empresa SGS, você vai ver, e aí tem até aberto lá já os cursos, tem um local onde você encontra esses cursos. É bem interessante os cursos que eles dão, tá? Legal. Com a pandemia, eu acredito que eles devam estar fazendo cursos online, né? Então, talvez até seja um ganho aí, porque o custo provavelmente deve ser mais em conta, né, desses cursos. Tá bom? Obrigada. Imagina. Bom, a gente falou de auditoria e falou de consultoria, e aí, diante dessa pergunta que a Dulcineia me fez, existe um autor que eu gosto muito, que ele é o Peter Block. O Peter Block, ele é um autor e consultor, onde ele menciona toda a capacitação, responsabilidade assumida, uma reconciliação da comunidade, ou seja, da empresa onde ele está fazendo essa atividade, e aí é como se fosse uma bíblia do consultor, né? Então, o livro dele chama Consultoria Infalível, de Peter Block. Esse escritor, ele fala muitas coisas que é o nosso dia a dia, ele dá exemplos, ele traz muita coisa que a gente está passando. Então, existe algumas coisas que eu trouxe exatamente do livro dele, que eu extraí, para trazer para vocês, né? E o interessante é que ele fala as etapas do desenvolvimento do cliente nessa questão de você dar uma consultoria nesse cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai definir o problema inicial dele. Você vai solicitar ao cliente que diga para você qual é o problema que ele está tendo, né? Antes de eu dar esse exemplo, deixa eu dar um recadinho aqui, porque a sala já está com 13 pessoas, está faltando poucos, mas eu já quero combinar com vocês, eu informei logo no começo, que a aula da semana que vem, nós não teremos aqui, eu presencialmente com vocês, devido ao feriado que foi decretado aqui na cidade de São Paulo. Então, nosso último encontro presencial aqui, né, online, ao vivo, é hoje, e nós teríamos uma entrega de uma atividade para fazer na semana que vem. Essa atividade da semana que vem, ela permanece, ela já está lá no Qmágico da forma que eu quero, e o que eu vou querer dessa atividade? E aí a aula de hoje já vem de encontro a muitas coisas que pode já ir despertando aí para vocês, tá?
Por isso que eu quero falar dessa atividade antes, que aí vocês assistem a aula já com um foco até maior, né? O que acontece, o que eu quero dessa atividade que vocês farão? A atividade, vocês vão vocês vão se reunir, eu quero, no máximo, aí, a turma tem de 18 pessoas, 17 pessoas no máximo, tá? Que é a turma que eu tenho, que faz os exercícios ali toda semana junto comigo. Então, eu devo ter 18 pessoas. Dessas 18 pessoas, a gente precisaria ter aí 4 grupos, né? Então, vão ter 4 grupos aí se eu tenho 18 pessoas, eu vou ter aí 4 grupos de 4 pessoas, né? Onde 2 pessoas do grupo serão o cliente, e as outras 2 será o auditor ou o consultor. Vocês vão escolher, tá? Como esse trabalho ele ia ser feito aqui, ao vivo, e nós não vamos conseguir trazer esses trabalhos ao vivo, então, o que vocês farão? Vocês gravarão um vídeo para mim, vocês vão se reunir, aí vocês, né, do grupo, pode ser via WhatsApp, pode ser via o próprio Meet, né, qualquer ferramenta que vocês tenham, que vocês consigam fazer um vídeo, onde vocês do grupo todos estarão ali participando, e aí vocês farão um diálogo. Então, vocês vão definir entre vocês quem vai ser o cliente, quem vai ser o consultor, e aí o cliente vai falar, oi, tudo bem? Olha, eu chamei vocês aqui, porque eu gostaria que vocês apresentassem um trabalho para mim, de uma consultoria, que eu estou tendo um grande problema aqui no RH. Eu tenho hoje tudo muito engessado, muito em papel, né, e eu gostaria de fazer isso, alavancar mais, quero mais automatizado, o que vocês conseguem me ajudar, não conseguem? Aí entra o papel do consultor, e ele vai falar, sim, conseguimos ajudar, enfim. O que eu quero que vocês explorem nisso? É a forma de se comunicar. Não é nem o problema e a solução desse problema, mas em si a abordagem que vocês vão comunicar, que é essa aula que eu vou gravar para vocês de comunicação. E nós falamos de auditoria, nós falamos de consultoria, agora eu vou falar alguns passos da consultoria, conforme, né, o nosso autor aí que eu admiro, e aí vocês terão essa abordagem com a comunicação, que seria o nosso último encontro. Então, vocês farão essa comunicação. Eu vou querer 2 coisas que vocês vão colocar lá no portal, né, no Que Mágico. Vocês vão colocar o texto, onde vocês vão colocar qual é o problema e como que vocês desenrolaram isso, né? E aí, na gravação, vocês vão papear com esse cliente, tá? Deu para entender aí o que a gente precisa dessa atividade? E aí, uma única pessoa vai colocar lá no Que Mágico o texto e o trabalho gravado, né? A discussão aí, a comunicação que vocês tiveram. Tudo bem? Pro, só uma dúvida. Pode falar. No caso, como que assim, qual que é a sua sugestão em nós gravarmos em grupo? Como seria? Eu não sei se vocês conseguem fazer alguma chamada ou gravação no Meet. Professora, não pode ser pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp também, sem problema nenhum. Porque no WhatsApp vocês podem fazer chamada de vídeo, né? Isso. Como o grupo vai ter 4 a 5 pessoas no máximo, e eu acho que vocês conseguem fazer para gravar, porque é só gravar a tela do celular, né? Exato. É mais fácil ainda para gravar. Vocês conseguem fazer isso tranquilamente, tá? Ah, entendi. Pode estar gravando sim. Isso mesmo. Como assim? Como a gente vai treinar a comunicação, de repente só precisaria aparecer a voz de vocês. Então, se vocês gravarem a voz, é o suficiente, tá? Ah, tá bom. Uhum. Tá bom? Não precisa, de repente, aparecer vocês, imagem de vocês. Se vocês aparecerem a voz, né, de repente, no próprio WhatsApp, vamos dizer que não tenham, igual o Cleito falou ali, de repente não tem tanto domínio ou conhecimento do WhatsApp. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, nós gravamos a voz, né, e aí o outro também grava a voz, e aí vocês veem de que forma que vocês conseguem encaminhar isso para mim. Qualquer coisa, se vocês tiverem essa dificuldade, vocês me chamam no WhatsApp, e a gente vê de que forma vocês encaminham para mim. Mas tem como gravar e vocês encaminharem, tá? E aqui no Meet, vocês também conseguem criar uma sala
porque às vezes você pode pegar aquela gravação gratuita no primeiro momento, que é de uma gravação, vocês têm que ter uma conta do Gmail, e aí vocês conseguem fazer também, tá? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês me avisam. Então, eu precisaria dessa comunicação, aquele que, assim, se a gente chegar ao extremo que não conseguir gravar, né, aí a gente só faz o escrito, tá? Mas eu acredito que a gente tenha recursos aí que vocês consigam, sim, fazer as gravações, tá bom? Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Os grupos já estão definidos? Porque eu tô sem grupo ainda. Podemos já fazer aqui quem serão os grupos. Na aula passada não, a gente teve uma apresentação anteriormente com essa turma que tinha alguns grupos formados. Deixa eu até olhar meu caderno aqui que eu tenho anotado, mas só que naquele momento nós tínhamos 6 eu tenho grupos. um grupo formado já. Quantas pessoas tem seu grupo, Grazi? Eu acho que são 4. Eu preciso O seu é confirmar. a Grazi, Suelene, Flávio e Paloma, é isso? Isso mesmo. Então, permanece. Então, esse já é um grupo, ok. Aí, eu tenho o grupo professor. do Arlen. Quem que tá falando, Janaína? É a Janaína, do Arlen, no grupo do Arlen. É verdade, ó, Arlen, Josiane, Ana Maria e Janaína. Então, já tem mais um grupo aqui fechado, são 2. Aí, o que eu tenho aqui, ó? O Mário, a Dulcineia, a Rosani. Certo? Certo. Quem está sem grupo? Eu, professora Cleiton. Cleiton. O Cleiton pode fazer com vocês? Mário, Dulcineia, Rosani, pode? Pode. Então, Cleiton, eles são seus amigos aí para fazer o grupo, tá bom? Já estou colocando você aqui. Tá bom, professora, obrigado. Imagina. Cleiton, coloca o seu celular no chat aí para a gente incluir você no grupo. Tá bom, Isso. Dulce, vou colocar aqui. Aí a gente vai ter, ó, Silmara, Ana Beatriz, Andressa, Ave, Vanessa. Tá alguém aí? Oi, professora, cortou. Tô aqui, professora. Vamos lá, o Ale tá aí, Andressa, Silmara, Ana Beatriz, Vanessa, estão aí? Sim, tô aqui. Tá. Tô aqui. Vocês fizeram separados. A Vanessa fez sozinha a outra atividade. A Vanessa tá aí? Não, a Vanessa não tá aí. Ok. A Silmara tá aí. Isso, tô aqui, Pro. Tá. A Ana Beatriz também tá aí. Que eu Tô aqui. Andressa? Tá entrando, professora. Tá. A Aleph tá aí. Então, ó, vocês 4 poderiam ser um grupo, pode ser? Pode, sem problemas. Pode sim. Então aí nós já temos 1, 2, 3, 4 grupos, tá? Tem um grupo que tem 4 pessoas, todos eles estão com 4 pessoas. A única pessoa, a Vanessa está aí, disse um boa noite para mim. A Vanessa está sem grupo. É isso, Vanessa? Só coloca no chat para mim. E se alguém mais estiver sem grupo, já me avisa também. Que aí a gente já alinha isso aqui. Para ninguém sair sem grupo. Só me avisa aí, Vanessa. Desculpa, boa noite a todos. É que como eu entrei agora, eu não peguei do comecinho. A senhora pode repetir, por favor? Tá, nós estamos aqui formando grupos, Vanessa. Porque vai ter uma atividade para a aula da semana que vem. A aula da semana que vem, ela vai ser gravada, porque nós não temos a aula, tá? Devido ao feriado decretado aqui em São Paulo. Então, nós não teremos a aula comigo aqui ao vivo. Então, nós teremos a aula gravada, eu vou gravar, e como nós teríamos uma atividade para ser entregue, que vocês apresentariam na aula, e nós não vamos conseguir fazer isso, vocês vão gravar o trabalho, e aí vão encaminhar lá no Que Mágico para mim. Então, eu só estou vendo aqui, estamos montando o grupo. E eu vejo que você, da outra vez, fez... Entendi. Isso, e aí eu queria saber se você tem algum grupo ou não. Só preciso que você me avise se você está com algum grupo ou não. Ainda não, Pro. Não? Não tô em nenhum grupo. Todos os grupos estão com 4 pessoas. Quem adota para a gente aí é a Vanessa, para participar no grupo de vocês. Que aí a gente fica com 4 grupos.
vai ter um grupo com 5 pessoas. Não tem problema. Pode pôr no nosso, professor. A Janaína falou? Isso, isso. Então, Janaína tá junto com a Arlen. Então, Vanessa, você tá junto com o grupo da Janaína, tá bom? Depois aí você conversa com ela. Pro, obrigada. Aí vocês alinharem aí a atividade, tá bom? Tá bom. Então eu quis já falar um pouco da atividade, porque a aula de hoje vai vir muito de encontro a esses problemas e soluções, que talvez possa ajudar vocês já em algumas definições aí da atividade da próxima semana. Então, o que a gente vai ter aí, o que eu gostaria que a gente alinhasse, né? Essa atividade, eu vou até colocar aqui no Mágico para ver até quando que eu coloquei para a gente entregar, eu acho que nós não combinamos, na verdade, deveria ser entregue até o dia 26 de março. Como nós não estaremos em aula presencial, eu vou mudar a data lá e vou dar mais alguns dias para vocês, que aí vocês vão ter 2 finais de semana para fazer, esse final de semana e o outro final de semana, tá? Então, eu vou deixar aí para vocês entregarem para mim no dia 30 de março, combinado? Aí vocês têm um tempo maior para fazer, então até dia 30 de março vocês me entregam essa atividade, porque aí eu tenho que fechar o mês junto com a Elida e passar a nota de vocês, mas aí eu corro para dia 31 fazer isso e entregar para ela, e aí a gente tem, essa semana a gente não tem atividade, eu não vou dar atividade para vocês, né? Então seria essa atividade, porque aí eu vou ter 2 notas, o trabalho escrito e o trabalho gravado que vocês vão ter, e aí eu considero 2 notas aí para a gente fechar o nosso mês, tá? Ô, Pro, uma André, dúvida. mas eu não precisaria assistir a aula do dia 26 para ter mais base ou noções para fazer a apresentação ou não? Sim, então, mas na verdade, olha só. eu tenho 4 dias, né? Vamos assim, eu posso preparar, eu posso já ir discutindo, mas o essencial é eu assistir a aula dia 24 e fazer o trabalho até, por exemplo, dia 30. Isso, na verdade, já tem um texto para vocês que já consegue falar um pouco de comunicação, que já está lá no Mágico, e aí agora o que vai acontecer? Eu vou gravar uma aula. Essa aula, o quanto antes eu conseguir gravar, eu já disponibilizo para vocês no portal e aviso lá no WhatsApp para vocês. Então, se, vamos dizer que eu consiga gravar até domingo, segunda-feira está lá no Mágico para vocês. Vocês já têm lá a aula gravada também, para, de repente, vocês assistirem e terem um pouquinho mais de embasamento ali. Então, aí vocês teriam mais aí material para. Mas a aula de hoje, por exemplo, ela vai ajudar muito para vocês já discutirem aí qual vai ser o problema e como que vocês vão abordar. Depois aí só fica fazendo a forma que vocês vão se comunicar com as dicas que eu vou dar na aula gravada. Tá bom? Então, aí vocês vão ter um tempo, dá para vocês, com certeza, fazerem aí com tempo. Até porque essa semana não tem atividade para vocês, tá? Eu não vou dar nenhum exercício lá para vocês realizarem. Então, vai ficar só para essa atividade. Então, aí vocês se organizam para fazer essa atividade. Combinado? A aula... Beleza. Ok, qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês me perguntem, tá? Então, o que a gente tem aqui, né, das etapas de desenvolvimento do cliente, então, a primeira o que o Peter Block fala é definir o problema inicial, né? Então, ele quer entender qual é o problema inicial. Então, por exemplo, o consultor de RH, ele vai no cliente, e aí ele pergunta, me diga qual é o problema, diga sua opinião sobre o que ocorre. Quando o consultor fala, diga sua opinião sobre o que ocorre, ele já quer dizer o seguinte, ele não quer dizer qual é o problema, ele não está afirmando que tem um problema. Quando você fala, me diga qual é o problema, você está afirmando já que, e já está acreditando que tenha problema, e às vezes não tem problema, né? E aí o cliente responde o seguinte a você, o cálculo do INSS com a nova tabela progressiva do governo não traz o resultado do valor máximo corretamente. Então, quando a gente faz um cálculo da tabela progressiva, né, do INSS, do desconto, existe um limite, existe um teto para ser descontado. E esse cliente disse que não está fazendo isso. Então, o consultor RH responde a ele dizendo o seguinte, verificarei as configurações do sistema, mas parte do problema, né,
da sua opinião, pode ser que a equipe de folha não está conferindo e realizando os cálculos manualmente, para comparar com o que está sendo apresentado no sistema. Às vezes, essa forma que vocês estão abordando aí, dessa forma que está escrita, né, pode achar o quê? Ah, está duvidando do meu time? Né? Então, imagine eu, que sou extremamente correta, justa, e um consultor chegar para mim e falar assim, olha, acho que teu time aí que não está conferindo direito, eu já ia dar na cabeça dele, eu ia ficar extremamente nervosa, né? Então, essa parte de consultor, nesse momento aqui, o que a gente teria ali que está colocando para ele? Verificarei as configurações, vou entender com a equipe, né? Vou entender aí o que está acontecendo e lhe trago o que eu identifiquei, né? Então, nessa etapa, o cliente tem que apresentar pelo menos 50% do que está acontecendo. Senão, não consegue o consultor, o papel da gente como consultor, chegar lá e ele não contar para você a verdade, ou ele te passar o que realmente precisa, você não vai conseguir identificar. O segundo item é decidir se você vai prosseguir com esse projeto ou não. Então, você como consultor, você está indo em algum cliente, igual aos exemplos que eu dei aula passada, que tem a empresa de alguns colegas meus, que são consultores, de empresa de consultoria, que tem momento que eles falam, olha, a gente prefere declinar esse projeto com vocês, porque isso não vai dar certo, né? Então, ou precisa ser trocado software, ou precisa ser trocado pessoas, ou precisa... Enfim, eles já identificam que aquilo ali não dá certo. Ou eles falam, olha, somente com treinamento, então não vou dar uma consultoria, vou dar um treinamento, né? Então, é o momento de decidir se você segue ou não com o projeto. Então, quando você decidir se você vai prosseguir ou não, aí você vai fazer, né, elaborar de modo para que tenha aí sucesso em negociações, condições de todo o processo dessa consultoria. Então, o cliente, você dá uma ideia, fala, ok, eu vou olhar, vou fazer aí a análise, aí o cliente vai dizer, ok, vamos então em frente com o projeto, né, realmente o profissional da área não conhece os cálculos, mas podemos finalizar o projeto, né, em 30 dias. Aí o consultor diz, olha, uma implantação e teste de pagamento de férias no novo sistema, por exemplo, é uma tarefa extensa. Eu não vou conseguir finalizar para você em 30 dias, né? Não tem como executar um profissional que conheça as regras. Sugiro reavaliar o prazo. Então, assim, é o momento que você vai decidir se você vai, e o consultor tem o momento de abordar e dizer, ser transparente com aquele cliente, o que realmente ele precisa, né? Então, olha, eu posso fazer, mas, por exemplo, quando a gente fala desconto de INSS, eu tenho que falar desconto de INSS em tudo que está acontecendo na folha de pagamento do cliente. Então, eu tenho que ver o 13º, eu tenho que ver o holerite do mês, eu tenho que ver pessoas que estão com valores menores ou maiores. De repente, ele acha que o problema é só no valor maior. E os menores, será que estão certo? Então, é toda uma etapa. Se você não fizer essa parte dos menores valores, o cliente, quando você vira as costas, o cliente pode falar, nossa, você viu aquele consultor? Ele não fez o que eu pedi. Está errado ainda o desconto. Então, nesse momento, se você conhece o todo, que a tabela são faixas, que tem diversos pagamentos, e você apresentar isso para o seu cliente e mostrar a ele, olha, você está me dizendo que isso, o foco, o que você está me dizendo, um possível problema é aqui. Mas será que é aí? Né? Eu posso fazer, então, toda uma análise geral para ver se eu consigo realmente ter esse processo, né? Então, isso que é bacana, né? A gente ter aí essa visão no todo, por isso que eu falei para a Dulce no começo, que o que a gente precisa, né, é ter o quê? Conhecimento do todo daquilo que eu estou prestando a consultoria. Ô, professora, então, tem aí essa ideia. Pode falar. Sem querer cortar a senhora, mas dando sequência a esse pensamento, se realmente o gestor, ele soubesse realmente o que está acontecendo na empresa, não precisaria da gente, né? Ele não chamaria Também um consultor e um auditor, ele mesmo resolveria o problema. Sim, mas o que acontece? Às vezes, você precisa de um consultor para olhar a parte, não digo nem sistêmica e nem conferência, que isso é um exemplo muito simples que eu dei, né? Mas bem o que você disse. Se realmente eu, como gestora, já sei o que está acontecendo na minha área, eu não preciso de alguém, eu vou consertar. Só que, às vezes, a gente não tem braço para ter ideias para consertar isso.
e aí eu preciso de um consultor para me orientar. Normalmente, é isso que acontece nas empresas, né? E muitas vezes, aquilo que você identifica, você sabe que aquilo é errado, você já levou isso para a diretoria, você já levou isso para todo mundo, mas ninguém te ouviu. Quando vem um consultor do lado de fora e fala a mesma coisa com você, parece que é ouro aquela informação, entendeu? Isso é experiência própria. Então, infelizmente, existem pessoas, existem gestores, existem CEOs de empresa, que realmente é assim que funciona. Então, eu concordo plenamente com você que se eu tivesse um gestor ali, ativa, que tivesse a credibilidade, que as pessoas, que ele tivesse tempo para desenvolver isso, né, realmente não precisaria gastar com consultoria. Essa é a realidade, né, mas normalmente as empresas acabam contratando uma consultoria exatamente por conta disso, para as pessoas terem essa palavra de ouro aí, vindo de fora, e até as orientações, tá? Eu já trabalhei em empresas que, infelizmente, foi dessa forma. O consultor veio, falou exatamente o que eu tinha escrito, né, e ninguém deu valor. Mas aí o consultor de fora veio, falou, e aí, para mim, aquela empresa já não me serviu mais, entendeu? Porque, assim, por mais que aquele consultor deu as orientações, falou quais são os processos, e aí disseram para mim, siga esses processos, não que não tive o lado meu humilde, mas apenas eu disse, ok, eu seguirei, só que isso já podia ter sido feito muito antes, lá atrás. Por que não, quando eu levantei o braço, a gente já não investiu nisso e não fizemos, né? Então, isso ficou um ponto de interrogação ali, onde para aquela empresa eu já fiquei balançada em continuar ali como profissional, né? Então, aí que entra aquelas coisas de que quando a gente trabalha num ambiente que nós gostamos, numa empresa que nós gostamos. Isso também influencia quando a gente tem um papel de gestão, né? Porque o quanto que a gente pode fazer, né? É gratificante para quem está num cargo de gestão a gente conseguir fazer as coisas e dar a entender que você está ali trazendo melhorias, né, e as pessoas acreditarem, você ter certeza do que é, e as coisas seguirem, tá? Então, acha que, né, de repente, para o cliente, ele fala para ser rápido, porque normalmente a consultoria, ela é cobrada, né, por um período, pode ser consultorias fechadas por pacotes, por datas, então eu começo tal dia, termino tal dia, ou eu posso dizer que eu vou trabalhar X horas e entrego o resultado para você. Se eu precisar de mais horas, tem um acréscimo de X reais por hora, e cada um coloca a sua proposta, né? Então, normalmente, é muito discutido isso nessas propostas de quando se vai fazer uma consultoria para olhar o todo. Aqui é só um pedacinho, um único item que a gente está falando, para que a gente possa ter aí. Para o cliente, é dinheiro. Então, tudo é muito caro, né, e a gente, no papel de consultor, a gente também não pode baixar o nosso preço, mas podem ter negociações. Olha, eu faço, independente do tempo que eu demorar, eu te entrego aí aproximadamente em 20 a 30 dias, né, e te cobro X valor. Se eu te entregar em 20, o valor é o mesmo. Se eu entregar em 35 ou 40 dias, o valor é o mesmo, né, então, vai de cada consultor, da forma que trabalha, as empresas que trabalham. Existe muito, aí vocês vão me perguntar, né, o que é mais legal, né, o que é mais benéfico, o que é mais indicado, ser por hora, ser por mês, ser pelo projeto, vai depender do que o teu cliente está pedindo. Se o cliente está pedindo um único item como esse, né, talvez não chegaria nem, eu estou dando um exemplo muito pequeno, talvez isso nem precisaria de uma consultoria, talvez seria mais alguém de um profissional do software, para avaliar, ou você fazer um atendimento com suporte, enfim, mas vamos dizer que fosse algo que você gostaria de rever os seus processos de recrutamento e seleção, que aí amplia mais. Então, quando você vai rever esses processos de recrutamento e seleção na área de RH, você está ampliando, então você tem que entender qual é a dor do seu cliente. Hoje você tem processo de recrutamento? Tenho. O que ele te traz? Qual é a tua dor? O que mais te incomoda nesse processo? O que mais me incomoda é que demora demais, eu não consigo encontrar um grupo de pessoas adequadas para o perfil da empresa, eu tenho dificuldade em anunciar as vagas no LinkedIn, eu não tenho pessoas aqui internamente que consigam extrair as palavras-chave do LinkedIn e trazer as pessoas certas,
né? Enfim, ele vai dizer lá qual é a dor dele. E você, como conhecedor de todas as ferramentas de recrutamento e seleção, de todos os processos, de repente você vai sugerir a ele algo. Você já tem em mente quando ele está ali falando para você. E aí você vai apresentar depois uma proposta. Não é naquele momento. Você escuta o cliente, aí você volta, e depois se apresenta, né? Aqui nós vamos fazer como se tudo tivesse acontecendo ao mesmo tempo, né? Bom, quando chega na etapa de selecionar as dimensões a serem estudadas. Então, quando você foi no cliente, você ouviu o cliente, você mapeou a dor dele, você mapeou o que ele queria, né? Então, o primeiro item lá, como eu falei, você definiu o problema junto com ele, ele te passou, aí decidiu se você prossegue ou não com o projeto, vocês entraram num consenso da forma que você vai seguir, se é isso mesmo, você pode fazer assim ou não, e aí depois você entra no momento de você dimensionar o que você vai estudar. Então, quando passa algo para o consultor, né, ele vai saber qual é o aspecto do problema, é aquilo que eu falei, quando a pessoa está falando para você, você já está ali desenhando, né? O cliente tem uma experiência operacional, e aí ele já vai se perguntar o que ele tem que fazer, né? Eu costumo dizer que na área em que eu estou, eu faço um papel de gestora da área, de folha de pagamento, né, de departamento pessoal, e ao mesmo tempo eu sou uma consultora interna, vamos dizer assim. Por que eu digo que eu sou uma consultora interna? Porque existem algumas áreas que vêm me perguntar assim, olha, a gente quer demitir uma pessoa, essa pessoa tem estabilidade, eu posso demitir ou não posso demitir? Nada mais é do que uma consultoria, certo? Eles estão vindo perguntar para mim o que eles estão passando, o meu cliente interno está passando algo que ele está com dificuldade, ele quer demitir uma pessoa que tem estabilidade. Eu posso demitir ou não posso demitir, né? E aí eu vou olhar para dentro, e quando ele está me perguntando isso, eu já estou fazendo isso, essa dimensão, eu estou vendo já o que pode ser feito ou não, né? E aí, sim, eu começo a dimensionar isso para aquele meu cliente interno. E quando a gente faz uma consultoria externa, no papel de consultora, indo a uma empresa, é o mesmo papel. Então, eu vou comentar, o consultor de RH vai comentar, ó, a partir da próxima semana, examinarei a fórmula de cálculo, vou realizar testes, e eu vou fazer entrevista com os usuários, né? Você troca uma ideia com o teu cliente, se você pode seguir dessa forma. Porque, como eu falei, dependendo da abordagem que o consultor chega para conversar comigo, pode ser que eu vou ficar puta da vida, porque eu falei, pô, isso tudo eu já quis, eu já fiz, né? Igual foi levantado aí na pergunta, mas se já tem isso, se o gestor já deveria saber, pois é. Mas há coisas que talvez precisaríamos de uma consultoria. E aí, nesse caso, o consultor, ele alinhando com o cliente isso, deixa ele mais confortável, né? Então, simples, uma pergunta muito simples, você envolve o cliente na decisão que você está fazendo, então você mostra para ele, você está sendo transparente de que forma você vai seguir, tá? E aí você vai decidir, que é o quarto item aqui, quem vai ser envolvido no projeto. Então, ele espera, né, que você faz tudo. Se você foi contratado, você vai resolver, você vai fazer, se tiver que digitar alguma coisa, é você que vai digitar, se tiver que recalcular, é você, se tiver que arrumar, é você, e não é bem assim, tá? Quando a gente faz um trabalho de consultoria, a gente está olhando os procedimentos daquele cliente. Então, precisa de pessoas para fazer esse mapeamento junto com você, né? A partir do momento, igual um exemplo que eu coloquei aí, que foi muita coisa que eu fiz na prática. Quando nós implantamos um software, né, esse software, ele pode aí, o cliente pode simplesmente falar assim para você. Eu vou falar um pouquinho da implantação de software, só para contextualizar um pouco para vocês. Quando o cliente compra um software, tamanho de folha de pagamento, ou de RH, ou de logística, qualquer software que ele compra, ele vai ser lá instalado no cliente. Então, ele vai instalar lá no banco de dados do cliente, esse software estará lá, conectado lá no cliente. Existem algumas coisas que são específicos daquele cliente. Então, o consultor, ele estará junto ao cliente, para entender o que tem de diferente. Então, por exemplo, eu fiz implantação de folha de pagamento. A legislação, ela é igual para todo mundo que é contratado CLT.
Só que cada cliente, ele tem um sindicato diferente. A categoria dele é diferente. Então, tem um que é da indústria, tem outro que é do comércio, tem outro que é de professores, né? E cada um segue alguns acordos e convenções coletivas que têm algo diferente. Então, essas diferenciações é que eu, como consultora daquele software, da folha de pagamento, eu tenho que deixar com a cara daquele cliente. Então, pode ser que ele tenha N coisas ali, de fazer pagamento, que eu vou ter que adequar o software. Então, quando a gente vai implantar um software, eu, como consultora, estava ali, eu tenho que, de outra pessoa junto comigo. Por quê? Às vezes, o que está sendo escrito para mim, ou dito para mim, eu entendo de um jeito. Só que quando a gente vai conferir, é totalmente diferente daquilo. Então, é aí que entra a nossa comunicação, né? É aí que entra o fato de eu mapear com eles o que ele deseja. Porque a maioria dos clientes, eles querem que você faça. E, na verdade, nós consultores, nós não somos os executores, nós somos o consultor, eu oriento, né? Então, a gente tem que treinar uma pessoa. E aí, quando a gente fala decidir quem será envolvido no projeto, isso tem que estar alinhado com o teu cliente. Você tem que falar, olha, eu vou apontar aqui algumas informações, mas quem que eu posso procurar se eu precisar confirmar os valores, que possa me dar acesso ao software, né, que eu possa estar junto, que pode ter a certeza disso. Ele que vai te dizer, né? E aí, quando você fizer isso, você até pergunta para o teu cliente, tá, se eu precisar treinar algum dos seus funcionários, quem será a pessoa responsável para receber, né? Eu já trabalhei em consultoria que, assim, o cliente não sabia o que ele queria. E era difícil isso, né? É um projeto de risco, e nós mapeamos isso no começo do projeto. E aí, o meu gerente, que é o gerente de projeto, ele mapeava isso como um risco, né? Porque você estar com alguém que não conhece folha de pagamento, não conhece recrutamento e seleção, não conhece gestão de desempenho, e você vai implantar algo para ele, você vai fazer de que forma para deixar com a cara do cliente, né? Então, ele está querendo que você seja e diga para ele todo o processo que ele tem que fazer. É um trabalho diferente. Isso pode ser feito? Pode, mas aí é um trabalho diferente, aí não é trabalho de consultor apenas, é consultor e operação, né? Então, é diferente. Mas muitos, eu trabalhei na empresa de sistemas, e às vezes eu prestava uma consultoria a um cliente que, de repente, sei lá, tinha um determinado valor lá que eles tinham que colocar desconto de assistência médica, por exemplo. Eles tinham que lançar na folha de pagamento, e não estava automático. E eles tinham que acertar os meses anteriores, eles tinham que fazer algum trabalho que envolvia digitação. Eles queriam contratar nós, consultores, para ficar digitando. Só que o valor de um consultor é muito alto. Era mais vantajoso ele pegar alguém da área dele, ou contratar um temporário, ou um estagiário, para ficar digitando as informações, que o valor é bem mais baixo, né? Mas às vezes o cliente não tem essa definição aí, o que ele realmente quer, né? Depois que você fez esses passos, você vai selecionar um método. Então, que método, né? O que seria isso? Então, ele tem ideias, às vezes tem cliente que tem ideia do que ele quer, e tem cliente que não. Então, o consultor, ele vai fazer análise, ele vai avaliar o que tem de configuração, ele vai falar com quem apresentou que estava um erro, né? Mas aí ele vai perguntar, eu tenho que falar mais pessoas, eu tenho que envolver alguém, né? Eu já posso arrumar, não posso arrumar, o que a gente faz, né? Então, às vezes, as perguntas simples, né, são essas que têm que ser feitas, num papel de consultoria, né? Mostrando para ele que ele tem que aprender, que ele tem que fazer. Senão, você vai lá, você faz a conferência do INSS para você estar certo, e aquele cliente, ele continua dizendo que está errado, porque nem ele sabe fazer, né? Então, é importante saber isso. Depois disso, fazer diagnósticos. Às vezes, eu tenho uma aluna que até hoje, às vezes, coloca no Face, gente, fazer diagnóstico, né? E elas ficam lá me provocando. Quando a gente fala diagnóstico, diagnóstico é a ferramenta mais rica que a gente tem. Diagnóstico e checklist, eu diria que são duas ferramentas aí
que são, assim, riquíssimas para que a gente identifique alguma coisa. Por que que eu digo isso, né? Porque com o diagnóstico, a gente faz algumas perguntas para o cliente que eu consigo fazer com que ele mesmo descubra o problema. Ele mesmo vai dizer, isso eu não tenho, isso eu não faço. Então, quando você vai fazer um diagnóstico de processo seletivo, por exemplo, aí ele diz que o processo seletivo não encontra a pessoa certa. Aí você fala, mas você tem testes que você aplica para essas pessoas da área de produção, da área técnica? Não, a gente não aplica nenhum teste. Tá, você consegue ver, você olha, você pede para essa pessoa fazer, tirar alguma referência dessa pessoa, né? Você tenta falar com alguém que já trabalhou com ela. Não faço isso também não. Só que aí isso, conforme você está perguntando para ele, você já está diagnosticando, é igual a gente ir no médico, né? Quando você chega lá e fala, doutor, eu tô com uma dor aqui nas minhas costas e tal, e aí o doutor vai perguntar para você fica muito tempo sentado, você está fazendo exercício, você, né, olha para mim, por exemplo, vai ver que eu estou bem acima do peso. Então, assim, são coisas que ele já está avaliando ali o que pode ser a causa, né? É a mesma coisa a gente, como consultor de folha de pagamento do lado operacional. É aquilo que a gente tem que ter aí, né, é exatamente o detalhe de você fazer algumas perguntas e ali já vai despertando para aquele cliente que realmente, nossa, eu não faço nada disso, né? Então, é a mesma coisa. Então, você vai no médico, o médico já vai te fazendo algumas perguntas e para ele identificar qual é realmente ali a doença, né? E a mesma coisa na consultoria. Então, ele questiona se gostaria de fazer uma supervisão de folha de pagamento, né? Se estivesse comigo para questionar quando o cálculo não está correto, você quer que, de repente, o supervisor esteja comigo, você quer que, de repente, o gerente esteja comigo, né? Quem que a gente vai abordar? Ou, de repente, ele desconfia que aquele gestor não está fazendo de acordo e ele, não envolve a supervisão nesse momento. Por enquanto, eu vou dizer que você vai fazer ali um trabalho e você traz para mim. Ok, é o cliente que te pede, né? E aí, quando há o envolvimento do gestor, o usuário pode guardar a informação. Olha que interessante isso, né? Isso já até eu convivi com isso. Quando você envolve um gestor da área, você vai perguntar isso para ele, ele tem o poder da informação. E aí, os dados, eles podem dar da forma que ele quiser, ele pode dar um dado distorcido, porque ele não quer, de repente, que você descubra que ele era o culpado. Um exemplo, né? Então, às vezes, isso pode acontecer. Às vezes, o cliente, ele se anula, né? E eu já presenciei isso, tá? E aí vocês vão dizer, nossa, mas tem pessoas assim? Tem. Eu participei de um projeto em um cliente muito grande, ele tinha mais de 70 mil funcionários, e eu estava nesse cliente, não vou dizer o nome, né, não posso por questões éticas, mas esse cliente, eu estava ali prestando consultoria a ele, e eles me questionaram referente ao que ia acontecer com um deles. Tinham 2 gestores na área, e eu estava lá fazendo um processo de consultoria, de implantação do software, e o que aconteceu com esses 2 gestores, né, naquele momento? Um dos gestores ficou para acompanhar o dia a dia, as atividades do dia a dia, e o outro foi para o projeto, porque assim, para você implantar algo com software, você tem que ter as equipes dedicadas, principalmente numa empresa tão grande aí de 70 mil funcionários, né? Diante disso, esse gestor que estava no projeto, ele estava acompanhando tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estava diagnosticando, tudo que eu estava sugerindo, e ele estava acompanhando. Então, ou seja, para o outro, esse é o que tinha propriedade, que teria propriedade, e que seria o expert dali para frente, e o outro ficaria para trás, né? A comunicação aí, ela não existiu desde o começo pelo gestor da empresa, pelo CEO da empresa. Por quê? Ele não falou porque que ele estava dividindo a equipe, em momento nenhum ele deixou isso muito transparente, e aí os 2 ficaram assim, eram amigos, trabalhavam juntos, e acabaram ficando né, com aquele, puxa, ele que vai ficar no meu lugar, eu vou embora, né, quando acabar esse projeto, eu não estou sendo envolvido. E eu sabia de tudo, mas eu não podia falar.
E esse gestor que estava no projeto, ele não ia ficar. Quem ia ficar era o que não estava no projeto. Só que aí vai, esse que estava no projeto, ele não tinha tanto conhecimento, mas ele sabia tudo o que acontecia na empresa. Então, por isso que ele veio para o projeto, porque ele tinha que contar a história para mim. Era esse meu papel, eu tinha que fazer com que ele me dissesse tudo para eu poder fazer a implantação correta. E ele seria a pessoa melhor do que o outro, naquele momento, para mim, né? E até para o projeto, para dar certo. E aí, o que aconteceu? A ideia era que essa pessoa que estava no projeto não ficaria na empresa e o outro que ficaria. Porque eu teria um treinamento da ferramenta nova, ele já sabia muito, conhecia muito, e o outro ia embora. Bem, o que aconteceu? A insegurança e a falta de comunicação foi tamanha que o que estava comigo no projeto, quase nos finalmente, ele pediu a conta, ele foi embora, né? Então, assim, ele ia ser mandado embora, deixou de ganhar aí as verbas dele, mas ele não quis arriscar, e ele pediu a conta. E o outro, que estava no dia a dia, por não saber das coisas, acabou pedindo a conta também. Por quê? Porque ele achou que ele não ia para o projeto. E ele tinha uma bagagem maravilhosa, era um excelente profissional, e ele mandou currículo, conseguiu outro lugar e foi embora. Ou seja, os 2 gestores da empresa foram embora. E aí, quem ficou tocando o projeto fui eu, com outro funcionário sênior que eles tinham. Eu recebi até um convite para ficar nesse cliente, eu não fiquei, porque, como eu estava ali em consultoria, conhecendo tudo que estava acontecendo ali, eu já estava há 8 meses nesse cliente. Aí eles me convidaram, falaram, você não quer participar? E aí você fica com a gente, terminando o projeto, aí nós te contratamos. Falei, não é o meu momento, não quero voltar para a empresa, eu quero continuar na consultoria. Muito obrigada, né, mas eu continuo na consultoria, mas eu vou ajudar o que for preciso aqui. E aí a gente deu continuidade nesse projeto, que ficou ali um projeto de risco, né, mas olha que interessante isso, quando não há essa comunicação, né, e às vezes o envolvimento do gestor, quando não há também, aquele gestor, ele não quer passar informação, ele já se fecha, então muito cuidado com isso em comunicações aí, né. Bom, filtrar e entender os dados, né, quando a gente, quando chega as informações, né, que filtrei esses dados, eu vou solicitar ao cliente que nessa etapa, para que ele se envolva muito nesse momento, né, por quê? Porque a partir do momento que eu estou avançando no projeto, né, eu vou falar, olha, então, às segundas-feiras, ou às terças, ou a cada 2 dias, dependendo do tamanho do projeto, eu gostaria de te passar contigo tudo que está acontecendo no projeto. Então, eu quero olhar ali o diagnóstico que eu estou fazendo e sentar com você para te apresentar, tudo bem? Né? Por que isso? Porque é uma forma de você mostrar o que está acontecendo e o teu desenvolvimento ali, de tudo que você está aplicando, de tudo que você está fazendo. E, às vezes, as pessoas também não querem fazer isso. Né, eles não querem falar, não, deixa na sua mão, e na verdade não você tem que sempre trazer o cliente junto para perto de você. E fornecer resultados. Por que a gente tem que fornecer resultados? Porque se pegar um projeto igual eu, que peguei, de 8 meses, aquele gestor, ele quer saber como está o andamento. E, às vezes, a gente não consegue dar esse andamento. Você não consegue, o gerente, ele não vai ficar ali com você todo o tempo, né? Então, é interessante que você tenha ali, que você mostra o que você já fez, né, se ele acha que alguma coisa na sua consultoria não está bacana, né, o que você vai fazer, né, então, acho que é isso que teria aí um momento, né, de você estar junto com ele, é o momento de compartilhar essa análise, é o momento de fazer isso, tá? Antes de eu chegar aqui na Faça Recomendações, eu vou dar uma pausa, para que vocês possam perguntar algumas coisas, que vocês tragam alguma coisa que vocês já vivenciaram aí de algum momento que vocês passaram, de alguma implantação, de alguma consultoria, ou vocês viram um consultor falando alguma coisa, deixa um pouquinho aí aberto para vocês. O que vocês me contam? Um por vez, sem brigar. O que vocês... Professora, pode falar. deixa eu te fazer um comentário e já em seguida uma pergunta.
Lá no meu serviço, eu trabalho em um colégio alemão, e a nossa, eu esqueci o nome agora técnico dela, aquela taxa de saída de funcionário, sabe? Rotatividade. Turnover? Isso, ela estava Tá. muito alta em um específico setor, né? Que era o setor da limpeza, serviços gerais. Tá. Aí, por conta disso e por alguns outros fatores, a gente contratou duas auditoras, né? Que elas já até tinham prestado serviços pro presidente do colégio, que lá é uma associação mantedora, ela é sem fins lucrativos, então aí o presidente do colégio já tinha feito serviço com essas mulheres, elas foram lá fazer esse serviço específico. A gente está tendo umas reuniões, eu estou participando dessas reuniões, eu estou dentro do projeto, eu sou o único que não sou gestor que estou participando, né? Uhum. Mas por conta da faculdade, da pós-graduação agora, eu também estou junto. O que é a minha dúvida? A gente chega em várias hipóteses, a gente chega em vários métodos, só que assim, foi que nem a senhora comentou um pouco atrás, né? A gente que vai avaliar tudo certinho, as auditoras elas só vão fazer todo o processo e quem vai dar andamento somos nós, né? Uhum. O que eu queria perguntar para a senhora, esses gestores que são encabeçados a resolver este processo, a dar continuidade a esse processo que a auditora, que o consultor faz, quem é que coordenam eles? Vamos supor, quem vai dizer que se eles realmente estão fazendo aquilo certo? Porque foi uma pergunta que eu fiz. Ela estava falando, não, porque a gente, em todo momento ela falava isso, porque a gente tem que expor para os funcionários, tem que falar isso, tem que ser isso, e tem que bababá isso. Aí eu falei para ela, então, e quem vai falar se a gente está certo? Uhum. Vamos lá. Colocando essa situação, né? Então, foi identificada uma taxa alta de turnover e foi contratado 2 auditoras para identificar o motivo. E aí elas estão olhando algumas coisas, estão fazendo lá relatórios, enfim, está acompanhando, e vamos dizer que tenha X coisas para fazer, lá N coisas, umas 5 coisas, 5 elementos lá que foram identificados e que tem um plano de ação. Elas, por serem contratadas, essas auditoras, elas vão deixar essa lição de casa para vocês. Elas vão dizer, olha, o que nós identificamos na empresa, por conta dessa taxa estar alta, é por conta disso, disso e disso. E aí, ela vai dizer, olha, para que você chegue aqui, que não tenha mais isso, nossa sugestão é essa, essa e essa. Ou, precisa ver o contrato que foi feito com elas, se houve o contrato da identificação, que é onde você audita os processos e você identifica um problema, e se você também dá a sugestão. Então, se eu for fazer um papel de auditora ou de consultora, eu vou questionar o meu cliente se ele quer só que eu identifique, ou se ele quer que eu já mensure os planos de ações, e ele quer que eu acompanhe também, minha empresa acompanhe os próximos passos. Então, professora, é mais ou menos o geralzão, porém, em questão de acompanhamento, é somente nos 6 primeiros meses. Ok. Então, assim, passou desses 6 primeiros meses, dá a entender, e talvez elas tenham uma abordagem, de que vai ficar redondinho o processo. Mas a gente sabe que isso é uma ilusão. Eu digo por experiência própria, porque, assim, às vezes, aqueles processos que estão muito bem mapeados, que foram bem identificados, foram criado plano de ação, foi identificado que está tudo ok, só que, de repente, mudam as pessoas. As pessoas foram treinadas para fazer daquela forma, mas quem entrou quer mudar de outro jeito, perdeu aquele histórico passado, já está atropelando as coisas, ou seja, já está tudo de novo daqui uns 8 meses, 1 ano, já está tudo com problema de novo. Então, assim, tem que ter um time dentro da empresa, alguém responsável que vá pegar e auditar constantemente, ou a cada 3 meses, quais foram os processos que nós mapeamos. Então, nós mapeamos que o processo tem que ir por A, depois por B, depois por C. Então, vai ter que ter alguém dentro da empresa que daqui 3 meses, quando elas encerrarem tudo, as coisas vão ter que continuar assim. Então, alguém dentro da empresa tem que ser nomeado para ir lá e olhar se aqueles processos estão sendo realmente realizados daquela forma. Porque, senão, isso cai por terra, né? Imagine você, quantas coisas eu implantei dentro de onde eu trabalho hoje. Quantas coisas que o Arley, que ele é do meu time, que trabalha lá em Lavras, lá em Minas, quantas coisas que ele também mapeou, tantas coisas que ele fez.
E aí, quando a gente vai mapeando isso e cria todos esses planos de ações, se eu não tiver a continuidade deles, isso se perde dali um tempo. Pode se perder de repente, um mês, como pode se perder dali um ano, ou pode não se perder. Mas acontece, tá? Então, é interessante essa sua participação. Você vai ter uma bagagem bacana nessa participação. Assim que eles terminarem, eles vão deixar ali todas as ações necessárias. E se aquilo a empresa definiu, porque existe um seguinte outro cenário, Cleiton, às vezes, a empresa, e eu mesmo já fui em empresas, que às vezes você dá um resultado final, e às vezes aquele gestor, ele não gosta daquele resultado, ele acha que você inventou coisas, só que todo resultado de uma consultoria ou de uma auditoria, você apresenta embasamento, seja, no meu caso, embasamento legal, e o que ele está fazendo, então eu estou provando, estou mostrando. Cabe a ele, a hora que eu virar minhas costas, se ele quer consertar ou não. Então, quando existe a empresa, né, no caso, o colégio que você trabalha, existiu aí uma preocupação de trazer alguém de fora para ver isso, é porque eles estão abertos a escutar e a mudar. Senão, essa quantia é jogada no lixo. Mas eu já vi empresas que muitas vezes vão consultores, vão auditorias, e às vezes as coisas continuam iguais, tá? Isso é muito desenhado quando tem, sabe esses trabalhos que as empresas às vezes fazem? Não sei se vocês já participaram ou não, às vezes a área de vendas tem muito isso, para engajar as pessoas, para treinar as pessoas, para deixar as pessoas mais próximas, e aí vão aqueles pessoais que cobram fortunas, né, e dão treinamentos ali construtivos, de automotivação, né. Se você não tiver a participação depois daquilo, se você não tiver um engajamento depois daquilo, de algumas lições dali, ficou em vão. Não sei se eu esclareci aí, Cleiton, qualquer coisa pode me perguntar de novo. Não, esclareceu sim, professor, esclareceu sim. Então, é bacana você participar, né, desse processo, e aí você até questiona, depois que terminar isso tudo, né, como que vai ser isso? Né, como é que vai ser esse processo de dar continuidade a esses planos de ações, né, que eu diria que é o PDCA, não sei se vocês conhecem, eu acredito que é um nome aí comum, né, que é o PDCA, que você faz ali o executar, o fazer, você vai verificar novamente se aquilo está certo ou não, e aí você vai fazendo esse círculo, né, sempre para ver se aquilo está certo ou não. Porque sempre tem mudanças, né, as coisas pode falar. E só para finalizar meu comentário, foi até uma coisa engraçada, porque assim, de todos os... Eu sou como se fosse assim, quando o meu gestor ele não tá, eu que tomo conta do setor. Tá. Aí, de todos os... Só tava gestores, diretores da empresa, a associação, o famoso peixe grande, né? Uhum. De todos eles, eu era o único que não era gestor, um funcionário comum, né? Entre aspas. Uhum. E eu fui um dos mais participativos da palestra, da reunião, enfim. E eu fui muito elogiado pelas duas auditoras. E por conta de todo o conhecimento que eu consegui aqui, através da pós-graduação. Tudo que ela falava, eu já estava engajado, eu já sabia do que ela estava falando, do significado, da onde ela queria chegar com aquilo. E foi muito legal. Eu até fiquei de comentar com a senhora, porém depois eu peguei Covid, aí deu todo aquele problema e eu não consegui essa oportunidade. Bacana esse seu feedback, Cleiton. Eu acho que isso depois você pode trazer para a gente, depois que você se formar, depois que você tiver esse projeto feito aí, traga isso para a gente da faculdade, coloca isso para a gente num áudio, num vídeo. Você não sabe o quanto isso é gratificante para nós, professores, para nós, faculdade, tá? Pode deixar que eu vou fazer sim, professor. Faça, que isso é extremamente importante. Isso é algo assim, para quem é professor e está no sangue isso, como para mim e para outros colegas da Flamingo, isso é extremamente importante a gente ter esses depoimentos. Eu já tive de vários alunos que às vezes acham que não aprenderam nada, e quando estou numa situação dessa, igual você nessa oportunidade, né, ver o quanto sabe, porque acaba fazendo perguntas com embasamento de algumas coisas que você já conheceu, você só não teve a prática, mas você já ouviu, você sabe, né? E é por isso que eu falo para todo aluno de Flamingo, seja da graduação ou da pós-graduação, não ter medo daquilo que aprendeu, né? Questione, fale, né, com propriedade. Muito bem, Cleiton, fico feliz, viu, que você tenha aí bastante sucesso nisso,
e se precisar de algum apoio, pode aproveitar o WhatsApp aí e me perguntar. Talvez eu não responda no momento que você queira, né, que às vezes eu estou no mundo corporativo e não consigo responder, mas eu olho meus WhatsApps e eu respondo, tá? Então, pode, se você precisar, estou à disposição, tá? Pode deixar, professora, muito obrigado. Que eu puder ajudar. A Dulce tinha aberto o microfone, você quer falar? Que o Harley também levantou a mão, mas a Dulce abriu primeiro. Quer falar, Dulce? Não, na realidade, eu queria só fazer um comentário que, às vezes, quando uma auditoria ou uma consultoria entra dentro da empresa, a gestão, às vezes, passando treinamento, né, para a parte operacional talvez seja muito importante no sentido de saber o que aquele sistema também traz para a produção em si, né? Porque se você pede uma consultoria para uma empresa toda, ou seja, baseada no RH, mas levando isso para a empresa toda, porque eu entendo que isso é uma consequência, né? Porque o que tem no RH reflete também em todos os departamentos, eu falo que eu já vivi isso. Uhum. Então, quem está no operacional não consegue, às vezes quer dizer, quer discutir, como o Cleito falou, que ele perguntou assim, quem está mandando? Quem está mandando é quem está lá em cima, mas às vezes nós, como no operacional, entende mais a operação do negócio do que o próprio gestor, né? Então, cabe a gente, como ele fez, aprender e estar naquela reunião e informar que a parte operacional consegue mostrar muito mais, às vezes, que o próprio gestor. Pode não mostrar no sentido de leis ou outra coisa, mas para o andamento dentro da empresa, eu entendo que o operacional dá sua consultoria interna, né? Informando, conhecendo a operação como é. Porque quando entra uma consultoria dentro da empresa, eu entendo que eles vão continuar fazendo aquilo que a empresa quer, dentro daquilo que a empresa quer. Pode mudar, sim, a maneira de se fazer, né? Mas vai melhorar aquilo. Mas quando se joga um sistema, por exemplo, lá dentro que precisa ser feito, o operacional é que está lá fazendo o seu trabalho que está correto, né? Existem muitas coisas, né, Dulce, que eu entendo que, assim, o operacional conhece mais. Então, às vezes, coisas que a consultoria vai sugerir, o operacional já tentou fazer, já quebrou a cara, entendeu? Então, são coisas que, às vezes, o operacional é muito importante nessas reuniões. E, às vezes, não somos envolvidos como operacional. Exatamente. Eu trago até uma situação que me aconteceu, Harley, eu já te dou a palavra, tá? Já te passo aí. Eu trabalhei nessa empresa que eu estou hoje, há uns 5 anos atrás, eu fui questionada quem da minha equipe, né, quais, no plural, as pessoas da minha equipe na época que poderiam ser desligados da empresa e que não afetasse o andamento das entregas do que a gente precisaria fazer. Então, eu trabalho na folha de pagamento, eu tinha que fazer o pagamento dos funcionários, os recolhimentos, né, os encargos sociais, pagamento de benefício e a gestão do ponto. E aí eu levantei o braço e falei, olha, do meu time, a pessoa que vocês podem mandar embora sou eu. Todo mundo se assustou, porque nenhum gestor na sala falou isso. Todos os gestores vinham com alguns discursos, assim, vamos mandar, é difícil, mas eu mando o meu analista sênior, porque aí o salário dele é maior, será que é para reduzir? Então, eu encaminho o meu analista sênior. Eu vou mandar aquele ali, porque ele é solteiro. Eu vou mandar... Então, eram algumas, assim, análises que eram feitas, que você fala assim, não acredito, né? E aí perguntaram para mim, todos olharam com aqueles olhos assim para mim na reunião, como quem diz, agora lascou. E aí perguntaram para mim por que eu estava dizendo aquilo. Eu falei assim, porque eu falo com propriedade de que o meu time hoje, eu tenho quem conhece que faz os encargos, eu tenho quem conhece que faz o pagamento,
eu tenho quem conhece, quem faz a parte de benefícios, eles estão mais ativa do que eu. Eu já me distanciei um pouco desse operacional, eu sei tudo o que acontece aqui embaixo, eu sei tudo, todo o processo que tem, só que eles estão mais ativa. Se eu tiver que entrar no site da Caixa Econômica Federal para mandar um arquivo, por exemplo, eu vou mandar, eu sei os caminhos, mas eu vou levar um tempo maior do que eles que já estão fazendo. O que vai cair nesse sentido do meu time? Se tiver alguma coisa além para fazer, eles não vão ter o direcionamento num todo de quem pode fazer, de quem não pode, dribla aqui, faz isso, faz aquilo para poder remanejar a equipe, eles não vão saber fazer essa coordenação. E se tiver problema entre a equipe, um com o outro, se tiver desavenças, eles não vão ter propriedade para isso, e nem poder de decisão. Vai abrir um buraco. Eles vão ficar órfãos, mas que as entregas vão sair. E as pessoas ficaram todas assustadas, né? Então, assim, se eu vou para um projeto, seja qual for, eu sempre carrego alguém do meu time comigo, né? Porque ele, às vezes, eu posso ter ideias, porque eu conheço todo, mas ele está mais à frente, ele pode dar muitas mais ideias do que eu, entendeu? Então, isso é muito importante, Dulce, e tem que ter esse cenário mesmo, correto. O Arlen levantou a mão, Arlen, pode falar. Eu só queria pegar um gancho aí, né, de tudo que foi falado até o momento. O fato é, para diagnóstico, não tem pessoas mais indicadas do que quem vive ali. A partir do momento que o CEO, né, um diretor, um presidente pede uma consultoria e não vai aplicar, minha concepção, meu pensamento, abre aspas, é burrice. Então, para que eu contratei? Para que eu quero ouvir? Né? A parte de consultoria, às vezes, não é sempre, né, aquela pessoa sabe mais, ela tem que achar erro, de maneira alguma. Às vezes eu estou dando murro em ponto de faca e chega uma pessoa que me dá uma luz, que abre o leque. Né? E abre o leque em qual sentido? Em vivência. Talvez viu isso, talvez aplicou isso em outra empresa. Quando se ela virar as costas e eu voltar a fazer, eu não entendi até o momento porque eu chamei uma consultoria. Exato. Certo? Então, ponto. Brincando com o amigo Cleito aí, o primeiro diagnóstico aí fazendo do novo da sua empresa de limpeza é saber quem que é o gestor dele. Porque muitos funcionários desistem devido ao gestor, não devido à empresa. Eu tenho um caso aqui da empresa parceira, né, André até imagina quem que é, que estava tendo muitos casos de audiências trabalhistas. Cara, mas era muito, parece que era assim, saía gente, era audiência trabalhista. E a empresa, assim, em níveis, né, de outras, eram empresas pequenas. Mas, assim, era um crítico, assim, de 60% levava na justiça. Quando foi saber, né, o pessoal estava levando na justiça por ódio mortal e raiva do gestor de produção. E nem era devido à empresa, entendeu? Tipo assim, ninguém falava assim, a empresa era ruim, a empresa não tem benefício. Era mais por questões de danos morais, né? Era porque, mais assim, no sentido, assim... Estava tudo correto, né? Isso, mais pessoal, no sentido né? de vingança. Pessoal, resumindo, eles mandaram o gestor embora, né? Contratou, acabou. Simplesmente acabou. Então, assim, é só um gancho, né? Eu acho assim, o problema de turnover nem sempre é a empresa, né? Nem sempre. Tem gente que às vezes tem um salário, eu volto a dizer, ganha 4 mil, tem um ali que ganha 6, às vezes a pessoa nega de ir porque tem uma gestora top, uma gestora que apoia, sabe que pode contar, tem aquela liberdade de fazer mudança, de falar em mudança, né? Então é isso, eu acho assim, o operacional, né? Exemplo, a consultora veio, ela pode ser né, eu ainda brinco, a pica da galáxia aí, de top. Mas quem conhece a empresa é o Cleito. Quem conhece a empresa é do Cine, quem conhece a empresa sou eu que vivencio, eu que sei minhas dores. E agora, se eu mentir para elas, eu tô sendo omisso e burro. Né? Eu falo assim, burro porque eu pedi ajuda. Eu conheço a empresa. Se eu mentir, eu tô rasgando dinheiro. Então, assim,
É só mesmo para agregar esse ponto que eu acho que... E, gente, consultoria, eu acho que tem gente, igual no nosso dia a dia, quando você ensina ou dá apoio a um colega de serviço, você não abre concorrência, você abre admiração. Né? Você passa admiração. Então, eu imagino o seguinte, se eu hoje estou no operacional ali, fazendo as mesmas coisas, não busco melhorar, não busco automatizar, não busco ensinar, não busco repassar, eu te pergunto, qual a chance de eu alavancar? Qual a chance de eu subir de nível? A empresa sempre vai me ter como aquele cara, ó, se ele sair dali, os treinos vai funcionar. Então, isso atrapalha eu como profissional, atrapalha as empresas, né, de sair de pequenas para médias, para grandes empresas, se eu tentar ser uma empresa sempre, aquilo ali é isso, é desse jeito que eu faço e pronto, acabou. Se eu ficar matutando isso me impede de crescer, entendeu? É o que eu penso. Eu acho assim, todo caminho é a mesma coisa, a gente estuda graduação, pós-graduação, depois faz MBA, porque a gente está procurando crescimento. As empresas, quando traz pessoas boas e remuneram bem, o que elas estão fazendo? Investimento para quê? Para crescer, para poder eu sair de gestor, eu vou ser gerente nacional para poder alavancar, entendeu? Perfeito, Arlen. A Grazi quer falar? Sim, Pro. Pode falar. Eu quero, na verdade, complementar o que o Arlen está falando, né, dessa questão toda que a senhora também, né, aplicou para a gente na aula. Eu, pelo menos, falando assim de empresa, né, de empresa humana, hoje eu me vejo bem satisfeita na empresa em que eu estou, porque eu vou completar o 3º mês lá, né, no período da experiência. E nesse período, eu realmente... não só porque estamos na experiência, a gente tem que cumprir horário, né? A gente tem que procurar não faltar. Não por causa disso, até porque se você for com esse pensamento, depois dos 3 meses, você vai lá e começa a fazer tudo ao contrário, e você vai ser mandado, ou você não vai ter satisfação e vai pedir as contas, né? Então vai ficar sempre naquele ciclo. Mas assim, claro, você se preocupa, né, em trazer uma boa impressão para a empresa e manter aquilo. E nessa empresa que eu tô, como minha mãe ficou com a internada, né, como eu estava comentando, eu tive que sair 2 vezes da empresa, correndo para o hospital para ficar lá com ela, né, e eles não descontaram nenhum desses 2 dias. E depois, quando eu fui no RH, para poder levar o papelzinho, né, declaração, ela não aceitou. Ela falou, não, a gente não quer a declaração. A gente sabe que você está passando por um período difícil, um momento com a sua mãe, tanto que quando eu falei para eles lá, né, da notícia, eles mandaram na hora eu ir para onde eu precisava ir. Olha, Graça, você não precisa ficar aqui na empresa hoje, passo as tarefas para outra pessoa, pode ir, o que você precisar da gente, a gente está aqui, sabe? Então, assim, eu vejo que eles são muito humanos nesse sentido, porque, assim, quando a gente lida com empresa, né, tudo bem, a gente tem nossos problemas particulares, né? Só que, assim, eu sabia que eu estava saindo e que eu teria desconto, né? Eu sabia que eu teria que arcar com isso, né? Só que eles não fizeram dessa forma. Eles colocaram certinho no meu pagamento, não descontaram nada, nem VR, nada. Aí eu lhe pergunto, né, Grazi, o dia de amanhã, se você tiver uma proposta para ganhar R$300 a mais, você vai embora? Então, é muito difícil, assim, hoje, se for ver, né? Eu só iria sair mesmo de lá para realmente entrar afinco na minha área, né? Agora, se fosse para entrar em área semelhante, não sai. Exato. É isso que o Arlen quis comentar, né? É exatamente isso que ele aborda. É exatamente esse cenário que, muitas vezes, o gestor, você tem o fator do gestor e você tem o fator empresa, né? Normalmente, se o gestor ele é um tanto agressivo e a empresa não é agressiva, esse gestor está com os dias contados, né? Pode demorar um pouquinho, mas ele está com os dias contados. Se o gestor ele é de uma forma humana e a empresa também ok, é tudo para caminhar. Agora, se um dos dois aí não está de acordo, seja a empresa, eu como gestora, chega o meu funcionário e fala assim, olha, chefe, eu estou com um problema e tal, eu sei que a empresa não permite, mas eu, gestora, falo, cara, vai lá, vai resolver o que você tem que resolver. Eu sou extremamente humana, vai lá resolver.
Ah, mas essas horas, depois a gente arruma, vai embora, some. E aí, depois eu chego para essa pessoa e falo, tá, e aí, como é que nós vamos fazer? Não, eu vou ficar alguns dias aí mais tarde, eu vou fazer a entrega e tal. Beleza, já está alinhado, né? A gente sabe que existe uma série de coisas com cartão de ponto, com horário, legislação, uma série de coisas, mas há como a gente contornar isso dentro da legislação também. E aí eu acertei eu com o meu funcionário. E aí a empresa chega para mim e fala, está errado o que você está fazendo, eu não quero mais que você faça isso. Isso vai vir para mim, a empresa está com os dias contados que logo eu vou embora. Eu não vou conseguir trabalhar numa empresa que eu sou extremamente humana e acima de mim não é. Né? Então, tem que ter essa sinergia, tem que ter esse casamento, vamos dizer assim. Então, é interessante isso que vocês colocam, que é exatamente isso que acontece em muitas empresas. E a consultoria, a comunicação, a forma que você faz, é exatamente essa empatia que você faz com o teu cliente. Se não tiver esse trabalho, como a Arley falou, quem conhece da minha empresa sou eu, quem conhece das coisas sou eu, né? A Dulce falou, é o operacional, e chegar um consultor achando que sabe tudo e quiser impor algumas coisas radicais para dentro daquela empresa, ele não vai ser um bom consultor no mercado. Ah, então ele é político? Não é político, ele é correto, ele vai entender o perfil da empresa e vai orientar. Ele pode dizer que, de repente, aquela empresa está indo para um lugar errado. Falar, ó, isso aqui não é bacana, isso aqui está totalmente errado. Ele vai posicionar. Mas quem vai determinar se segue ou não, e se chegar um cara que não faz dessa abordagem, essa comunicação desse jeito, esse consultor tem vida útil curta. Ele não vai conseguir ser um bom consultor, porque ele não está aceitando que as pessoas também falem a ele, né? Então, muito bacana essas colocações. Pode falar. Uma coisa interessante também, quando você... Primeira coisa, quando você vai entrar numa empresa, você observa, é a rotatividade de pessoas. Sim. Foi como o Arley falou, né? Porque, igual, nessa empresa que eu trabalho, não tem gente lá com menos de 5 anos. Não tem. Lá é sempre 10 anos, 15 anos. Tem um cara lá que tá, acho que quando a empresa fundou, entende? Que acho que é o CEO da empresa, né? Bacana isso. Lá só tem pessoal de 5 anos para cima, sabe? Então você vê que, poxa vida, não tem nada de errado lá, entendeu? Uhum. Tipo assim, o salário, benefícios, tudo acompanha também, sabe? Não é tipo assim... E o próprio ambiente, né, Grazi, pelo que você diz. Isso, né? As pessoas. Lá todo mundo, assim, e eu também gostei disso, porque normalmente quando você entra numa empresa, tem uma picunha aqui, um falando mal aqui, outro falando mal. Lá não, lá todo mundo chega, faz seu trabalho, quando é para se juntar, se junta, quando é para se juntar para abraçar a empresa, realmente, abraça fazer hora extra, para tudo. E o interessante também, nesse sentido, é que eles são, assim, né, humanos com os clientes também, sabe? Entendi. Tipo, quando eu entrei, igual como eu falei, né, tipo, lá a gente não tá batendo mais ponto, né, por causa do corona, Sim. dessas coisas. E eles não têm esses negócios de desconfiança, tipo, o funcionário chegou mais tarde, ou o funcionário vai embora mais cedo porque não bate ponto. Não. Todo mundo lá é muito comprometido. É excelente. Isso é ótimo, né? É isso aí. Eu fico feliz que tem empresas que têm esse pensamento, porque às vezes a gente escuta cada coisa que dá até medo. Né? Então, eu fico feliz aí que tem empresas desse formato aí, muito bem. Né? E sinal de que você também é dessa forma, porque está lá, vai passar da experiência, vai ficar muitos anos lá, e isso faz parte, né? Então, isso é bacana. Diante disso tudo que a gente falou, né, e eu dei uma pausa aí, então aí a gente tem essa questão de fazer recomendações, de tudo que eu identifiquei, da forma que eu abordei, aí eu vou começar a recomendar, que é exatamente isso que a gente estava até comentando, né, se tem um consultor que ele quer, né, ser extremamente atrevido lá na consultoria daquela empresa, e aquela empresa não é daquele jeito, ele recomendar algumas coisas muito distantes, ele não vai ser um bom consultor, né? Então, é aquela questão de que você vai sentar com o cliente, né, vai fazer a recomendação, né, de uma parte técnica, do prático, da organização, né, é aí que a gente vai considerar ali as informações. E aí vai decidir quanto às ações, o que ele quer, né, depois que você fez todo o estudo, apresentou todas as recomendações, aí o cliente pode assumir o processo e dispensar a tua consultoria. É aqui que eu falo que a gente tem que ter, de repente, uma carta na manga, né? Porque se eu, consultora, vou lá, isso foi comentado pelo Arley, se eu não me engano, na aula passada, se eu vou na consultoria
e eu apresento algumas recomendações, e eu já entrego de colher o plano de ação inteiro, né, o que ele tem que fazer, eu não tenho por que continuar ali, né? Então, você pode simplesmente falar, olha, realmente o cálculo de INSS não está de acordo, precisa fazer ajuste, você precisa treinar as pessoas, ponto. Você não vai dizer qual é o processo de treinamento, onde que estava o erro, né, exatamente, ó, houve erro sim, tem erro sim, e as pessoas também não conhecem, então surgiram um treinamento de legislação para as pessoas. Então, olha que interessante isso, né, e às vezes você passa isso para o cliente, e às vezes eles têm um grupo lá, uma linha de projeto, e aí eles querem que você só passa para uma pessoa. Então, é interessante que o consultor, ele esteja no final, na reunião final, para ver de que forma que vai ser passado isso, né? O exemplo que eu coloco aqui, onde o cliente fala que agradece pela análise, né, da legislação, e vou pensar nesses passos. Pronto, ele agradeceu. Só que nós, como consultores, a gente fala, ó, eu gostaria de participar da reunião final, quando você for apresentar todos esses pontos que eu trouxe aí da consultoria. Pois eu me importo com o resultado, da continuidade do projeto, se você quiser eu posso elaborar uma apresentação, e eu trago para você. Porque é uma forma de você saber se não foi distorcido a sua informação, tá? Então, normalmente é interessante você ir até essa etapa, né? Aí, sim, a gente acaba terminando aí todas as etapas que o Peter Block, ele fala. Diante do que eu vivi de consultoria, diante do que eu vivi de prestações, de implantações, por isso que eu digo que eu gosto muito desse autor, porque ele fala exatamente as formas que são, né? O livro dele, isso são alguns exemplos que ele dá, mas tem N coisas, e é exatamente o que eu convivi, que aprendi na raça, na verdade, né? E aí hoje a gente tem aí o embasamento de ter apoio aí de alguns autores. E aí, quando a gente fala a contratação de uma consultoria, então, que nem a Dulce falou, o que eu preciso fazer depois da pós-graduação e se eu quero ser uma consultora? Ela já pode começar com um trabalho de consultoria, ela tem bastante conhecimento, ela tem bastante know-how aí, de todas as ferramentas que ela faz, então ela já pode fazer. Só que para ela vender a consultoria dela, será que ela tem que contratar um advogado para fazer um contrato? Né? Na verdade, não precisa. Um contratinho pode ser muito breve, ele tem que ser bem direto, um tom informal. E qual é a finalidade desse contrato? Comunicar. E aí que a gente, às vezes, falha, é a comunicação, né? Quando a gente fala aqui desenvolvendo, que no meu slide faltou uma letra aqui, né, eu já estou corrigindo, mas quando a gente fala ali desenvolvendo um contrato, né, o que eu faço para desenvolver esse contrato? Eu vou iniciar o contrato com a afirmação da solicitação ou a possibilidade. Lembra daquelas etapas? Então, eu vou colocar ali o problema. Então, o que eu vou fazer? O que o cliente está pedindo para eu fazer? A partir do momento que eu identifiquei todos esses passos e o que eu vou fazer para ele, aí eu começo a colocar no meu contrato com os verbos no infinitivo. Ou seja, então eu coloco resolver o processo seletivo da empresa. Vou criar, né? Então, criar mecanismos e políticas internas. Ensinar a equipe a conhecer, a buscar, a entender a legislação. Avaliar os processos, né? Então, eu vou colocar tudo aquilo que eu vou fazer, e pode ser por tópicos, igual está aqui, ó, né? Tudo que eu vou fazer. Vou mencionar os objetivos comerciais, o que é isso? Forma de pagamento, data de pagamento, se eu quero um sinal no começo, se eu quero, de repente, só no final, mas se não entregar em tanto tempo, se tem multa, se não tem multa. Por que eu falo isso, de entregar? Porque, às vezes, você precisa de informação do cliente, e o cliente, ele para o projeto e te congela. Então, imagina um projeto que você tinha lá 60 dias para fazer, e aí você foi 30 dias, pediu a ele que ele fizesse determinado itens e que você retornaria depois. E ele fala assim, olha, agora surgiram tantas demandas aqui, eu não consigo fazer com que você volte. E aí você vai ficar com aquele projeto parado. Aí você pega um outro cliente e aí você não consegue mais absorver ele. Então, isso tem que estar nas letrinhas dos objetivos comerciais.
tipo, olha, se você não terminar isso, né, se caso não tiver essas informações, né, do prazo entre 10 dias, fica para remanejar quando eu surgir agendas e quando a minha disponibilidade. Senão você não vai pegar outro cliente, você não vai pegar outro projeto, ou você tem uma equipe, e aí aquele consultor, ele está nessa empresa, e aí você tem que tirar ele de lá, e aí o pagamento dele você tem que pagar, né? Então é interessante colocar esses objetivos comerciais, né? Determinar quais são os objetivos de aprendizagem. Então, assim, quando há algo de treinamento, o que você realmente precisa ali dar de treinamento, o que você precisa ali, os objetivos de aprender. Assim como você vai colocar e mensurar os objetivos de desenvolvimento organizacional. Então, a gente vai colocar ali o que você precisa, né, na parte organizacional. Dados técnicos e os fluxos de trabalho. Então, como que você vai fazer? Eu preciso de um notebook, né, eu preciso, através de sites, através de reuniões no Teams, por onde eu vou fazer? Qual é a missão da consultoria? Então, deixar esse meu cliente feliz, resolver o problema dele. O que eu estou oferecendo, o produto que eu estou oferecendo, é uma prestação de consultoria orientativa, é uma prestação de consultoria de treinamento, é uma consultoria para plano de ação, né? O que vai ser de suporte, se vai ter suporte depois disso, se não você termina a consultoria, o cara fica te ligando, você fala, pô, peraí, mas eu já terminei, já encerrei aí, né? E aí você fica, né, naquele caminho de você não falar isso para o cliente, fica desagradável, né? Qual é o prazo, o cronograma? Isso é extremamente importante, a confidencialidade que você vai colocar ali, que tanto o seu papel como consultor dentro da empresa e a sua pessoa ali, que fique a confidencialidade da sua atividade, assim como o que você está fazendo para fora, né? Se você precisar de alguma informação interna ali, que fique na confidencialidade, que você atenda totalmente os termos confidenciais. E quando que você vai dar feedback, como é que você vai fazer e a conclusão disso. Andréia. É isso que, na verdade, a gente faz no contrato, tá? Pode falar, e a Graziele também quer falar aí. Pode falar. Eu até chamo atenção também, quando for, né, quando a gente vai contratar uma consultora, ou uma auditoria, né, o que a gente pensar, tem que analisar tão bem, porque tem consultor, meu amigo, que virou as costas, só a Deus, você não acha nunca mais. É isso mesmo. O Mike chega ali, te oferece o serviço. Então, tipo assim, voltando ao gancho que a Andréia deu, se alguém for ter experiência de consultoria, faça seu checklist, vê suas dores, pergunta tudo, faça assim, pergunta tudo mesmo, né? Até, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Então, faça valer aquele momento que está ali, porque a partir do momento que virou as costas, infelizmente, tem alguns profissionais que não mantém, vai lá, ganha seu dinheiro e vira as costas, lógico. Aí a gente tem que posicionar também o que foi acordado. Porque a maioria das consultorias vai na empresa, analisa e fala assim, ó, te dou uma carência de perguntas e respostas de 6 meses. Né? Mas tem outros que não, tem outros que vão ali acordar. Então, a melhor forma, aproveitar enquanto está presencial, enquanto está ali. Porque se venceu aquele contrato, logicamente a pessoa tem que trabalhar, ela tem que ganhar. Então, fica a dica. Ele está falando um lado de cá, como cliente. Mas o lado de como consultor, você tem que colocar também isso muito bem especificado, para que garanta o teu lado como consultor e o lado cliente. Você tem que olhar para os dois lados, não é só para ver de um lado e não do outro, tá? Nesse papel aí, a gente olha dos dois lados. Pode falar, Grazi. Grazi? Oi, Pro, desculpa. Imagina. A senhora teria um modelinho do contrato para deixar no Kemático para a gente, ter mais ou menos uma base? Eu tenho diversos modelos de contrato. Na verdade, todos eles estão preenchidos. Eu vou ver se eu consigo desenhar algum e tirar essa parte de dados, tá? Eu mesmo já prestei algumas consultorias e eu mesmo elaborei alguns contratos meus para aqueles clientes. Então, eu vou ver o que está menos assim, que eu consiga arriscar alguns nomes,
né, que eu consiga fazer isso, e eu coloco lá esse modelinho. Ah, legal. Uma Tá outra bom? coisa também, se eu quisesse, por exemplo, aplicar assim, consultoria na área de treinamento, por exemplo, eu quero aplicar treinamento nas empresas, seria chamado como consultoria mesmo? Você tem os dois lados. Você tem, pode ser uma consultoria, como eu já fiz, eu já dei consultoria de treinamento, na verdade, eu fui dar treinamento para uma empresa, mas existem empresas que eles querem pessoas, eles querem que ter certificados. Então, por exemplo, a Grazi, ela é uma consultora, mas aí você não tem como dar um certificado de que ele realizou o treinamento na escola, não sei das quantas. Então, você não vai conseguir dar a tua empresa, por exemplo, se você é um MEI, se você abrir uma empresa simples, né, ou um CNPJ, você não vai conseguir, a não ser que você abra uma empresa de consultoria, de treinamento, que o objetivo fim daquela empresa, ele é para treinamentos. Aí sim você pode dar um certificado. Caso contrário, você não pode dar certificado. Então, por exemplo, eu fui dar treinamento para um time, e aí eu fui clara a isso. Falei, olha, eu sugiro que a consultoria, ela se torne mais um treinamento do que uma consultoria. Vocês permitem que eu siga dessa forma? Porque o que eles queriam era mais treinamento, eles queriam validar algumas coisas. Então, assim, por que eu tenho que validar e não ensinar o teu time? Né? E ela gostou da ideia, porque aí eu não precisaria ficar pagando consultoria toda hora lá, a partir do momento que você tem as pessoas treinadas, né? E aí ela quis, e aí eu deixei claro que eu não teria como dar um certificado de um treinamento de departamento pessoal, por exemplo, né? Então, você pode dar treinamento, você pode lá, a consultoria, ela pode sim ensinar as pessoas, só que aí você não consegue, dependendo do seu fim, se você é uma consultora autônoma, por exemplo, você não vai conseguir dar um certificado. Só tem que estar atento a isso, tá? Ah, então, neste caso, por exemplo, vou colocar uma área. Para quem quer começar a trabalhar assim, autônomo, né? Tem pelo menos, vamos colocar assim, uma renda extra, mas voltado a treinamentos, qual seria o caminho? Você vai ter que ter, pelo menos, uma empresa, CNPJ aí de empresas que dê treinamento. Você não vai poder ser autônomo, porque quando você abre algo e oferece treinamento, a maioria das pessoas querem certificados. Então, eu, André Scotton, tenho vários potenciais aí, conhecimento para ensinar departamento pessoal de trás para frente, de frente para trás, mas eu não posso dar certificado, eu não tenho uma empresa, entendeu? E aí, quando as pessoas vão realizar esse treinamento na minha empresa, de repente eles vão ficar tudo encantados que quer fazer um treinamento comigo. Eu tenho colegas de pós-graduação que estudam comigo, que nós terminamos a pós-graduação agora, e que está todo mundo lá louco para fazer curso de departamento pessoal comigo. Né? Eu falei, a gente pode fazer uma turma, né? Mas assim, eu não consigo dar certificado, porque eu não tenho empresa aberta para treinamento, entendeu? Então, é como se você tivesse uma escola que você treina, que você capacita, é a parte de capacitação para você dar os certificados. Para você dar um treinamento, você é autônomo, é como se você fosse uma professora particular. Então, você pode ser uma autônoma que você vai ensinar determinada área para as pessoas. Você vai trocar ideias, você pode vender serviços dessa forma, né? Você está fazendo serviços, aí eu não chamaria de treinamento, é uma consultoria, né, que você está treinando aquelas pessoas, mas não que seja um treinamento específico, tá? É só saber esse diferencial aí. Para seguir isso, aí é a empresa que você tem que montar com CNPJ para realmente para treinar, como se fosse uma escola, né, para que você possa fornecer certificado, tá? Legal, obrigada, Pro. Imagina. E aí, para a gente já chegar nos finalmente aí, né, a gente tem a reunião inicial da contratação, então você identificou tudo, fez um contratinho, aí você vai lá fazer uma reunião. Nesse momento da reunião, é interessante conhecer as pessoas, de repente não é você que está ali à frente que vai fazer essa parte de consultoria, é um funcionário seu. Então, você vai levar essa pessoa, você vai conhecer o pessoal da equipe também do cliente, né, vai comunicar o porquê que você está lá, que está entendido o problema, apresentar as expectativas, né, apresentar o que a consultoria espera do cliente e o que vocês, como consultores, têm a oferecer para eles, chega num acordo de horário de trabalho, ambiente, né, como que vocês vão estar fazendo naquele momento ali com o time,
e aí você vai fazendo ali, solicita feedback, né, e aí vai fazendo todo o processo ali da implantação. Então, é interessante o que acontece na consultoria, tá? Aqui tá alguns exemplos que eu já convivi com isso. As pessoas falam assim, eu não gosto disso. O que elas querem expressar? Que ela não entende. Isso é normal, tá? Eu, de anos aí de consultoria, isso, existe o autor, Peter Block comenta sobre isso, mas eu já convivi com isso. Quando eu li o livro, né, e vi algumas coisas, eu acho interessante que é bem isso mesmo que acontece, né? Então, as pessoas falam, eu não quero fazer isso, né? O que elas estão querendo dizer, né? Vamos reunir mais dados, eu lhe procuro. Ou seja, quando fala não quer fazer isso, é porque tem alguma coisa aí. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Depois eu te procuro. E aí ele fala assim, não estou entendendo uma palavra que você está dizendo. O que ele quer dizer é o seguinte, ele não quer dizer nada. Ele não tem argumento, ele não tem absolutamente nada, e ele fala, não estou entendendo uma palavra que você está dizendo. Faça como estou dizendo, dane-se, né? E aí, o que quer expressar? Por que você não repensa e me procura depois, né? Então, já é mais direto. Eu não deixaria o consultor se aproximar do meu time. Ele quer conversar, então, o que ele quer dizer? Queremos conversar com outras pessoas sobre formas alternativas de resolver e depois falamos com você. Quando a pessoa fala isso, é porque ele não quer que se aproxima com o time. Naquele momento que você vai dizer, eu quero participar da reunião final, e ele fala assim, não, deixa, né, eu não gostaria, não deixaria o consultor. É exatamente isso, ele quer ver outras coisas, o que ele quer fazer, tá? Então, lidar com esses impasses, aí que sim a gente identificar, e aí que vem os dribles da consultoria. Então, quando reconhece que não tem saída, quando você reconhece que a consultoria tem alguns impasses, isso é quando tem projeto grande, que eu participei de ficar 8 anos, 1 ano e meio no cliente, eu era mais do cliente do que da empresa que eu prestava consultoria. Quando a gente chega num impasse desse, a melhor coisa é você se retira, né, fica ali mentalmente na conversa apenas, só observa, anota, e aí você prepara de novo algumas abordagens, adiciona depois, passa para o gerente de projeto, que sempre tem o gerente de projeto. Se você é o gerente de projeto, você engole aquilo, né, dilui aquilo e vê de que forma que vai fazer para dar esses dribles, né, essas são as coisas que a gente convive aí nas consultorias. Aí a gente tem resistência com consultoria, né, porque a gente tem que, algumas pessoas não querem aquela consultoria, e aí a gente tem que ter essas percepções, quando você entende que a resistência está se manifestando, né, tira o seu da reta, fica um pouco mais de lado, mais na defensiva, e aí depois você vai ver melhorias, ou como que você chega nos resultados ali para trazer isso, né. Eu já fiz processo de implantação, que o cliente era totalmente mudar, né, ele não queria mudar aquele processo dele do que estava sendo feito. E eu fui contratada para ajudar a fazer o processo novo. E esse cara não queria, porque não queria, né? Eu lembro que, onde eu trabalhei na Eletropaulo, né, eu era funcionária na época, e aí entrou uma empresa de consultoria lá, para a gente fazer a mudança do software de folha, e eu fui a executora, junto com esse consultor. E quando a gente foi treinar as pessoas do time, né, dizendo nova ferramenta, tinha gente que não queria nem ouvir, porque estava habituado a participar com aquele software dele, e não estava aberta a mudança. Então, era difícil, tanto para mim, que estava levando a informação como funcionária, para colega de trabalho, quanto para aquele consultor, né? Então, quais são as faces que a gente observa, né? Quando ele inunda o consultor de detalhes, ele começa a passar um monte de pergunta, um monte de coisa, diz que não vai dar certo, está dizendo que o tempo é pouco, ele começa a agredir, ele começa a atacar, ele começa a criar confusão, ou ele fica em silêncio demais, né? Ele começa ali uma metodologia, mostrar uma metodologia doida para você. Então, assim, aqui você já vê que o cara está com resistência. Como que você lida com isso, né? Você vai confiar no que vê e não no que ouve, porque às vezes pode vir alguém te falar um monte de coisa, né? Então, ouça a si mesmo, capta pistas, ouça as repetições e explicações de quantas eles dão, que aí você vai começar a lidar isso melhor, né?
verbalizar essas resistências, ficar calado e deixa ele falar, deixa o cliente responder, deixa o cliente falar, não levar para o lado pessoal, esse é o mais aí, que tem que saber dividir mesmo, né? Sempre ser muito sincero e não fazer caras e bocas. A comunicação que vocês vão trazer aí, às vezes, nós não vamos conseguir ver isso porque não vai ter apresentação, então já adianto aqui para vocês. Às vezes você está fazendo uma consultoria ou conversando com alguém, a pessoa fica assim, né? Ou seja, ela está falando. Por mais que ela não esteja, né, colocando ali uma frase, mas ela está realmente falando. E aí, como que você vai começar uma reunião mostrando que isso tudo está acontecendo, né? Você vai descrever algumas preocupações de uma forma suave, depois, se houver alguma mudança, sugerir, né, o quanto que você vai precisar de esforço, o quanto você precisa daquela pessoa, né, trazer aquela pessoa, ter uma certa empatia aí, descrever o que a organização espera, né, e dar uma ideia das próximas etapas. Na verdade, quando a gente fala esses cenários todos, né, eu acho um tanto assim, o quanto que é difícil, né, às vezes a gente ter essas percepções. Isso eu diria que são experiências, é a vivência, né, que a gente consegue fazer isso, tá? Eu me despeço de vocês, né, eu vou abrir aí o microfone para dúvidas, e eu quero deixar uma mensagem final antes que todos vão embora. Quem chegou mais cedo viu que tinha uma música, eu quero encerrar com uma música hoje para vocês, embora a nossa aula só o último encontro é na aula que vem, mas como a gente não vai estar aqui, né, não vou ter esses microfones abertos aí, só estarei eu aqui falando, né, e não vou conseguir ouvir vocês, então eu quero fazer um encerramento da aula, mas antes eu quero deixar aberto o microfone se vocês estão com dúvidas, se querem comentar alguma coisa para a gente fechar o tema de hoje e eu fazer o encerramento. Para mim é uma pena que isso acabou. Pois é, Lucinéia, mas vai ter mais uma aula gravada, eu vou deixar mais uma aula gravada lá. Compartilho do mesmo sentimento. Já agradeço aí todo o empenho aí, tá? Que bom, muito obrigado, fico feliz. Verdade, Pro, foi tudo muito produtivo, embora eu não tenha conseguido participar das outras duas, mas eu assisti, eu vi as matérias, para mim foi tudo muito produtivo. Ô, Pro, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Teve uma atividade que eu não fiz por conta daquelas situações que eu estava passando, tudo foi bem no mesmo dia. Aí depois você me passa um e-mail ou me passa no WhatsApp, para mim, eu vejo que eu consigo fazer, independente, eu já tenho praticamente que fechar aí, mas aí qualquer coisa me procura, a gente vê o que a gente consegue fazer, tá? Para eu ver qual a atividade que você deixou, enfim, a gente dá uma olhada. Tá, Pro, depois você vai deixar seu WhatsApp aí no chat? Tem lá no grupo, você tem lá ou não? Ah, a senhora tá no grupo? Estou no grupo, mas tá aí. Tem uma Andréia lá, eu eu não sabia se era a senhora. Mas estou deixando aí para vocês, tá? O que eu costumo dizer e sempre reafirmo às vezes vocês passam o WhatsApp, às vezes não consigo devolver a resposta no mesmo momento, né? Mas eu respondo, tá? Tá, mas de qualquer forma, Pro, eu gostei muito de todas as aulas, agregou muito para mim, tanto me deu um norte aí, principalmente essa questão de consultoria, me deu um norte realmente no que eu quero para minha vida, nesse sentido da pós, assim, agradeço muito mesmo. Muito obrigada. Nós devemos nos encontrar, ainda tem mais uma disciplina que eu trago para vocês, junto com outro professor, nós devemos nos encontrar, mas essa aqui é a última que a gente está aqui ao vivo. Para que eu consiga fazer aí, eu quero deixar uma mensagem para vocês, o momento que a gente está passando, né, acho que todo mundo tem algumas coisas aí nesse momento de pandemia, né, eu acho que está todo mundo aí apreensivo, a gente está aí com alguns, né, todo mundo está com algum problema, e aí o que eu quero dizer, né, 2 amigos estavam caminhando no deserto, num certo ponto, eles tiveram uma discussão, e um desses amigos deu tapa na cara do outro. O rapaz que recebeu a bofetada ficou muito triste. E sem dizer nada, ele escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me deu uma bofetada na cara. Eles continuaram andando.
E aí encontraram um oásis, com um lindo lago, onde pararam para se refrescar. Esse rapaz que levou o tapa, ele caiu num buraco, com lama, e começou a afundar. Mas o amigo dele salvou. E depois que ele se recuperou desse choque, né, se limpou, ele escreveu numa pedra: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. Curioso, o amigo que bateu nele e o salvou perguntou: quando eu te dei um tapa, você escreveu na areia. Mas agora que eu te salvei, você escreveu na pedra. Por que isso? E esse amigo respondeu: quando alguém nos machuca, devemos registrar na areia, onde os ventos podem apagar. E aí há o perdão. Mas quando alguém faz algo de bom para nós devemos sim gravar na pedra, onde ninguém possa apagar. E o que eu quero trazer para vocês? Consultoria, auditoria, a gente vai ter muitos espinhos. Vocês vão se deparar com um monte de não, um monte de coisa que, de repente, vai te deixar triste. Mas não valorize as coisas que você tem. E sim, valorize as pessoas. E valorize, acima de tudo, você. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu acho que é um momento que a gente termina aí a auditoria e consultoria, embora a gente vai terminar com a comunicação. E já viu, eu acho que vocês perceberam a forma que eu li, eu estava lendo esse texto, não é decorado, e da forma que eu fiz algumas ênfases. Isso faz parte da comunicação. A música que está atrás, ela faz parte de uma comunicação. Se eu peguei algum aluno aí agora que está um pouco emocionado, pode ter pensado N coisas e se emocionou. Por quê? Por causa da música, por causa do texto, por causa da forma que eu falei. Então, às vezes, quando vocês vão trazer a comunicação, e eu vou deixar isso depois na aula gravada, a comunicação, ela está acima de tudo. A forma que nos comunicamos, a forma que agradecemos, a forma até que brigamos, né? Eu acho que nós temos muito, né, que saber conduzir e falar. Então, isso, às vezes, que a gente chama que a comunicação, ela faz parte de uma empatia. O nosso visual também faz parte de uma empatia. Então, quando a gente chegar num cliente, se eu chegar me achando a estrela, porque eu sou a consultora e eu estudei que a minha voz vale ouro, de nada vai adiantar aquele trabalho que eu vou fazer. Né? Por quê? Porque eu estou valorizando não as pedras, né? Não escrita nas pedras, e sim as escritas nas areias. É isso que eu tenho para trazer para vocês, tá? Desejo um excelente final de semana para vocês, que vocês se cuidem. Grazi, força, qualquer coisa chama no WhatsApp, até se quiser para conversar e desabafar algumas coisas, estamos aí, tá? Obrigada, Pro. Acima de tudo, somos pessoas, viu? Se você precisar, pode falar. Estou encerrando aqui a gravação, tá? Professora,